Oi. Vim aqui hoje falar sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, ok? Do José Saramago, um autor da literatura portuguesa muito consagrado. Esse livro aqui foi publicado, se não me engano, em 1995, 3 anos antes desse autor aqui ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, ok? E ele tem 310 páginas. Não é uma leitura rápida, mesmo sendo um calhamaço, um livro muito grande, porque é um livro muito pesado. Ele aponta aqui questões sociais muito fortes, muito pesadas, tristes, eu diria assim. Ok? Então, ensaio sobre a cegueira, você já pode imaginar. Cegueira, cegos, tem cegos na história, pelo menos tem que ter um. Mas não, gente, tem vários. E é uma cegueira muito estranha, ok? Você vai perceber ao longo da leitura que não é uma cegueira propriamente biológica, ok? Vamos colocar assim como se fosse uma cegueira moral, né? Seria a proposta aqui do autor. O autor, até numa entrevista, ele disse que ao escrever esse livro, a intenção dele era fazer o leitor sofrer tanto quanto ele sofreu escrevendo-o. Então, se foi a proposta dele, eu posso te dizer que ele conseguiu, porque é um livro, gente, sofrido a beça, gente, um livro violento. Eu falo de uma violência não só física, mas também psicológica, uma violência moral, uma violência sem tamanho. Então não é um livro que eu recomendo assim para qualquer pessoa. Eu acho que em algum momento da sua vida você deva ler, sim, ok? Eu recomendaria em algum momento da sua vida, mas preste atenção no momento da sua vida. Por enquanto, acho, assim, eu não recomendaria para uma leitura paradidática em escola, ok? Assim, dependendo do nível, do ano, porque é um livro que requer maturidade para ser lido. É um livro muito importante para a literatura, mas requer maturidade e cuidado. Então não é qualquer um, ok? Enfim, não sei se entenderam o que eu quis passar. Mas é um livro que vai contar inicialmente, né? Vai mostrar inicialmente um motorista que está no semáforo esperando passar, abrir o sinal, né? E esse motorista ele fica cego de repente. Não é um cego de ver tudo preto, tudo escuro. É um cego de ver tudo branco. Então essa cegueira aqui, ela é branca. Tipo aqui, essa parte do livro é branca. Uma cegueira branca. Você enxerga tudo branco. Então ele fica ali desesperado, né? Porque do nada ele começou a ver tudo branco. Foi uma coisa assim repentina. E as pessoas ao redor começam a se solicitar ajudá-lo, né? Só que um homem se oferece para poder ir à casa desse motorista que ficara cego primeiramente, a fim de ajudá-lo, a fim de dar o suporte, né? Aquele momento tão difícil. O desespero do homem aqui é grande, gente, não é por menos. Só que esse homem está mostrando toda essa característica boa, toda essa boa intenção, né? Uma intenção angelical, né? Que deveria ser inerente a todo ser humano. Ele se aproveita da situação e rouba o carro desse motorista. Ele rouba o carro, simplesmente rouba. Tá? Se aproveita da cegueira do homem, se aproveita de que não há ninguém na casa desse homem e passa a mão no carro, né? Aí a gente já começa a ver que o ser humano, ele pode ser bom, mas ele realmente tem a dualidade dentro dele, entre o bem e o mal. E às vezes o contexto, o meio, o caráter até dessa pessoa, ela vai influenciar nas atitudes repentinas, momentâneas, né? Uma pessoa extremamente boa se vê em um contexto em que ela possa fazer algo mal, algo ruim, e ela faz, e ela o faz. Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui que se aproveitou, né? Primeiro teve uma atitude boa em ajudar e depois teve uma atitude ruim em roubar o cego. Só que ele não imaginara o que estava para acontecer. Ele também ficou cego. E a partir daí, as pessoas começaram a ficar cegas, um a um na cidade, ok? Exceto uma pessoa, né? A mulher desse motorista, o primeiro que ficou cego, o levou ao oftalmologista, né? Porque achou que poderia ser uma cegueira momentânea, né? Algo psicológico, de repente.
E o oftalmologista ele ficou intrigado com isso, então ele decidiu investigar. Só que no meio dessa investigação, dessa coisa, dessa doença inexplicável que atingira os olhos, né, deste motorista, acometeu também o oftalmologista, fazendo-o ficar cego também. Então o oftalmologista ele ficou cego também, né? A mulher desse oftalmologista, ela foi a única que não foi acometida pela cegueira, dentre todas as personagens aqui. Então você está percebendo que eu não estou utilizando nomes próprios para poder designar as personagens da história, porque o Saramago é uma característica dele como escritor, pelo menos aqui neste livro, ele se dirige aos personagens utilizando adjetivos, ok? Ele vai utilizando, por exemplo, a mulher do médico, o rapazinho estrábico, o homem da pistola, a mulher, a rapariga dos óculos escuros, uma coisa assim. Então você vai identificando esses personagens através das características, ok? Porque eles não têm um nome que os situem aqui na história. Mas enfim, né? E a partir do momento que a cidade começa a ficar cega, o governo toma uma providência, decide colocar toda essa gente em quarentena, numa espécie de manicômio, né? Um manicômio. Coloca todo mundo lá, infiltra todo mundo lá e coloca o exército para poder tomar conta, para que ninguém escape, porque eles têm medo de ser algo contagioso, já que todo mundo ficou cego de repente, é uma doença altamente contagiosa. Então trataram essas pessoas como animais, dos mais perigosos possíveis, enfim, e colocaram todo mundo lá, né? Quando esse médico ele foi levado para o manicômio, quando o governo foi lá buscá-lo à força, a mulher que não estava cega, ela se fez de cega para poder acompanhar o marido. Ela se utilizou do fato de a cegueira acontecer de repente. Então, naquele momento que o marido estava sendo levado à força, né, para esse manicômio, para essa quarentena, ela fingiu que ficou cega de repente também foi levada. Né, porque as pessoas saudáveis, elas deveriam ser separadas das doentes. E ela passou a ser os olhos daquelas pessoas ali naquele manicômio. Ali eles conheceram muita gente mesmo, ok? E esse manicômio era dividido em camaratas, em grupos. Cada grupo ficava numa camarata, né? E essa mulher ela tinha que disfarçar ao máximo para ninguém perceber que ela não estava cega, com medo de ser delatada pro exército, né? Que estava ali do lado de fora tomando conta para que ninguém escapasse. Então ela pisou em ovos em muitos momentos, né? Que as pessoas estranharam certas coisas que um cego não veria e ela falava, né? Tipo, ver alguma coisa e ela acabar soltando, comentando como se não estivesse cega. E a questão também X aqui é uma cegueira branca. A pessoa não enxergar tudo escuro como seria o comum, enxergar tudo branco. É uma coisa atípica, né? Que assustou mais a população. E pairava a dúvida, será que voltaremos a enxergar ou não? Mas a parte mais pesada dessa história é quando esse manicômio ele vai ficando lotado, cheio, e um grupo de homens muito violentos chegam ali, e um portando uma arma. Então aquele que porta a arma numa terra de cegos, ele é visto como líder, o poderoso. Então ele começou a subjugar os outros grupos das camaradas, né? Especialmente esse grupo onde se situam o oftalmologista e a esposa dele que não é cega. Então o governo sempre fornecia alimentos ali, né? Fornecia alimentos para que eles pudessem sobreviver. E tinha que ter um líder para tomar conta disso tudo, distribuir alimentação, enfim, né? E esse cara ele começou a tomar conta disso, se utilizando da arma. Ele e o grupo dele, esse grupo de homens ensandecidos. Então ele começou a maltratar as mulheres principalmente, né? Então temos aqui casos de estupro, ok? É um dos temas, estupro. Estupro em troca de comida. Eles também queriam bens de valor dessas pessoas que estavam ali em troca de comida para poder fornecer comida. Caso contrário, essas pessoas morreriam de fome. E mesmo ele sendo cego, ele conseguia manter o domínio de todo aquele território ali por conta da arma. Então quem tivesse a arma era o manda-chuva. Quem roubasse aquela arma passaria a ser um manda-chuva porque estava em posse de uma arma, né? Enfim, e
a gente acompanha aqui o sofrimento dessa gente, um sofrimento sem tamanho, além de ser um sofrimento físico, é um sofrimento psicológico muito grande, ok? E imagine também para essa mulher que não é cega, que ela não sabe explicação, porque ela foi a única que não foi acometida, mesmo estando ali entre eles e vendo tudo aquilo ali, né? Toda aquela questão. Temos mortes aqui, temos cenas de, gente, violência muito explícita, cruel e pura, como é narrado aqui. Enfim, é um livro pesadíssimo, pesadíssimo. E uma coisa peculiar na escrita do Saramago é ele ele não se utiliza de determinadas pontuações que seriam importantes em um texto. A vírgula ela é muito utilizada, o texto é bem linear. Tem parágrafos? Tem, mas o texto em si, o parágrafo, ele é muito linear. Assim que eu falo linear, ele vai diretão. E você só tem as vírgulas separando, que são muito importantes essas vírgulas, né? Em questão de citação direta, citação indireta. Temos aí um jogo das letras iniciais do início dos períodos entre minúscula e maiúscula, isso faz toda a diferença. Você vai perceber que em muitos momentos a inicial maiúscula ela denota mudança de locutor, ok? Mudança de locutor, você vai perceber isso também. O texto é narrado em terceira pessoa, né? Em terceira pessoa, um narrado onisciente, você vai identificá-lo aqui ao longo da leitura. Você vai estranhar essa questão dele usar vírgula direto, ser tudo linear, essa questão direta da estrutura textual dele. De início você pode estranhar, mas ao longo da leitura você vai se acostumar, o jeito peculiar de Saramago escrever, e é uma análise diferente de escrita. Eu acho que também é bacana para quem quer analisar textos, analisar estruturas sintáticas, estruturas semânticas, estruturas morfológicas. Eu acho bem bacana. E como é um livro da literatura portuguesa, óbvio, vocabulário português de Portugal, né? Nada que tenha muita coisa diferente aqui em relação ao português brasileiro que você não vai entender. Mas fica aí, né, para quem não tem essa visão, né, de variação linguística, né, de que a escrita aqui está errado, ou a colocação do acento está errada, não é assim que se pronuncia, não é assim que se monta um período, enfim. Isso tudo deve ser analisado antes de haver críticas negativas dentro dessa obra aqui. Então, uma obra suscetível a muitas análises, ok? Tanto dentro do campo linguístico como dentro de um campo do campo psicológico. É importante em várias vertentes. E você perceberá também que essa cegueira ela não é meramente uma questão biológica que o Saramago quer tratar, e sim uma questão, como eu disse, moral, bem moral. Você tem ali uma crítica social ao capitalismo, então você tem dois parâmetros, comunismo e capitalismo. Você vai conseguir perceber aonde o Saramago quer nos levar, em qual conceito, qual denominação seria mais importante na visão dele, o porquê seria, né? Você vê pelas características das pessoas aqui, o ser humano descrito aqui, né? E não é longe da realidade, porque isso é real. Ele pode ser um anjo e também pode virar um demônio a qualquer momento, dependendo do contexto em que ele está inserido, dependendo da situação, dependendo do caráter dele, né? Então, há uma oscilação aqui muito grande de personalidade. Então temos pessoas que têm um lado muito bom, mais evidente, outras pessoas que preferem já ter o lado mal, mais evidente, ou pessoas muito mais, né? Que parecem que elas já nasceram ruins. E a questão do subjugamento, né? O outro se sentir mais forte humilhando o outro, né? Subjugando o outro, deixando o outro debaixo do chinelo, né? Ser como um ser dependente, né? De você, então você se utiliza daquilo para se sentir o melhor, né? Perante o sofrimento alheio. Como o sofrimento alheio ele traz assim força ao homem, né? E não o sucesso alheio. Né? O sofrimento alheio dá força ao outro, o sucesso, a felicidade do outro, não, enfim, é uma questão social forte aqui. Então fica aí a dica para você, ensaio sobre a cegueira. Leia no momento ideal da sua vida, não é em qualquer momento não, e nem para todo mundo agora que eu recomendo, ok?